Olá, primeiramente me apresentando, meu nome é Aline Arouca, eu sou cardiologista, especialista em valvopatias pelo Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e o tema da nossa aula hoje é sobre o diagnóstico ecocardiográfico na estenose aórtica. A ideia aqui é a gente tentar trazer de uma forma descomplicada um pouco sobre o papel do eco na avaliação da estenose aórtica e também tentar entender o princípio e o raciocínio por trás dos números que muitas vezes acabam sendo só decorados. Então, para começar, quando a gente pensa e a gente conversa sobre valvopatias, existe um racional de 5 passos pela nossa diretriz. O primeiro passo é justamente a avaliação da gravidade anatômica, ou seja, definir se a valvopatia, no caso a estenose aórtica, é importante ou discreta moderada. E aqui o eco tem um papel, uma ferramenta essencial para a gente poder definir isso. E eu digo que ela é uma ferramenta auxiliar. Por que auxiliar? Quando a gente pensa em definir gravidade anatômica, a gente tem que abordar de uma forma integrativa. Em outras palavras, a gente tem que ter dados de história clínica, dados de propedêutica para criar uma probabilidade pré-teste e a partir da probabilidade pré-teste, aí sim, lançar a mão dos exames complementares que podem te afastar ou te aproximar dessa probabilidade pré-teste se a estenose aórtica é importante ou não. E aí o eco tem sim o seu papel auxiliar nesse cenário, mas lembrar sempre que a abordagem deve ser integrativa. Então, quando a gente pensa em ecocardiograma, existem alguns parâmetros objetivos pela nossa diretriz que definem a estenose aórtica como sendo importante. São eles, primeiro, área valvar menor do que 1, área valvar indexada menor do que 0,6, o gradiente médio acima de 40, a velocidade de pico acima de 4 e a razão das velocidades menor do que 0,25. Agora a ideia é a gente ir explanando um pouco sobre cada um deles individualmente e entendendo o raciocínio por trás de cada parâmetro. Então, falando sobre a área valvar, parece lógico que quanto menor a área valvar, maior a estenose aórtica. E a gente tem um ponto de corte para isso, que é o valor menor do que 1 centímetro quadrado. Mas o que eu queria discutir com vocês é não tanto sobre a área valvar em si, mas sobre os métodos de aferição da área valvar. Existem 2 principais métodos de aferição da área valvar, que é a planimetria e a equação de continuidade. Em relação à planimetria, a planimetria é a aferição direta do orifício valvar, ou seja, a gente vai fazer um tracejamento no orifício valvar e vai ter um cálculo da área valvar anatômica. Quais são as limitações desse método? A acurácia acaba sendo limitada por 2 motivos principais, principalmente pensando que na estenose aórtica, no contexto de etiologia degenerativa, a gente tem uma calcificação dos folhetos. Então, quanto pior a estenose aórtica, maior a calcificação dos folhetos e mais difícil fica da gente conseguir delimitar exatamente o orifício valvar. Com isso, acaba tendo uma dificuldade da gente conseguir calcular esse orifício de modo direto. E lembrando que no ecocardiograma transtorácico, a gente tem um ângulo de visualização da válvula aórtica um pouco limitado. Muitas vezes não favorece essa visualização direta, o que acaba dificultando, mais uma vez, a delimitação desse orifício valvar de forma precisa. Então, em outras palavras, é um método com uma acurácia limitada. Em outras, mais especificamente, varia entre 13% a 85% a taxa de sucesso, ou seja, extremamente variável. Então, é um método alternativo que a gente pode utilizar, mas a gente tem um outro um pouco melhor, que seria a equação de continuidade. Na equação de continuidade, como que a gente consegue aferir a área valvar? Então, a equação de continuidade é uma fórmula que a gente parte do princípio da lei de conservação de massa. O que é a lei de conservação de massa? É um princípio físico de que em um sistema fechado a energia tende a se manter constante. Então, pensando nisso, o fluxo pré-válvula aórtica e o fluxo pós-válvula aórtica seria o mesmo. Então, pensando, fluxo a gente calcula área vezes a integral de velocidade. Então, a área 1, que seria a área aqui pré-valvar, a gente consegue calcular esse valor pelo eco. É a área de secção transversal aqui da via de saída do ventrículo esquerdo. E o V1 seria a integral de velocidades aqui nessa região. V2 a gente também consegue calcular, que seria a integral de velocidade pós a válvula aórtica. E o A2 é o que a gente quer descobrir. Então, se a gente tem esses 3 parâmetros, A1, V1 e V2, a gente consegue inferir a área da válvula aórtica. Então, a gente tem um cálculo não anatômico, mas efetivo da área valvar, diferente da planimetria, que é muito mais preciso. E nesse segundo caso, da equação de continuidade. O nosso segundo parâmetro seria o cálculo da área valvar indexada. O que é área valvar indexada? Em que situações a gente pode usar? Então, a área valvar indexada, em geral, a gente acaba utilizando em extremos de superfície corpórea.
Em geral, a área valvar de 1 funciona muito bem para a população. Então, para a média de população, a área valvar do Q1 tem uma repercussão de estenose aórtica importante. Mas nos extremos de superfície corpórea, isso pode funcionar de um modo um pouco diferente. Então, a gente tenta individualizar o cálculo da área valvar, que é o caso da área valvar indexada. Então, dando um exemplo, por exemplo, uma área valvar de 1,2, ou seja, maior do que 1, é uma área valvar de estenose aórtica moderada, o valor absoluto. Mas quando a gente considera essa área valvar, por exemplo, para um paciente de 2,30 de altura, com um peso acima de 100 quilos, que tem uma superfície corpórea de 2,53, a gente divide 1,2 por essa superfície corpórea, a gente tem um valor de 0,47, ou seja, menor do que 0,6 de importante. Então, 1,2, que seria um valor, teoricamente, de estenose aórtica moderada para um paciente com extremo de superfície corpórea, um paciente muito grande, pode funcionar hemodinamicamente como uma estenose aórtica importante. E o inverso também é verdadeiro. Então, se eu pego um outro extremo de superfície corpórea, um paciente menor, igual esse jogador de basquete, 1,59, para ele, talvez a área valvar de 1 não funcione como importante. A área valvar de 0,9, ou seja, um pouquinho menor do que o habitual, aí sim, quando você indexa pela superfície corpórea, fica menor do que 0,6. Em outras palavras, em extremos de superfície corpórea, a gente pode lançar a mão do cálculo da área valvar indexada para avaliar esses pacientes de modo individualizado quanto à gravidade anatômica. O nosso terceiro parâmetro que a gente avalia na estenose aórtica seria o gradiente médio acima de 40. Primeiro de tudo, o que é gradiente? A gente precisa entender o que é o gradiente. O gradiente nada mais é, de modo simplificado, obviamente, a diferença entre as pressões pré-estenose e a pressão pós-estenose. A título de curiosidade, só para a gente entender como a gente chega nesse valor do gradiente, é através de uma equação que ela consegue transformar uma fórmula que consegue converter velocidade em pressão, que é essa equação de Bernoulli, que é justamente 4 vezes a velocidade ao quadrado. Velocidade o eco consegue calcular. Então, a partir dessa forma, a gente transforma velocidade em pressão e a gente consegue ter os valores de pressão para calcular o gradiente. Mas o que eu queria? Qual que é a mensagem para a gente ter aqui? Se gradiente é a diferença de pressão, como que ficaria o gradiente num paciente que tem estenose aórtica? Então, se o paciente tem estenose aórtica, ou seja, tem uma obstrução do fluxo para a via de saída, se a estenose aórtica é importante, como que ficaria essa pressão P1, pré-estenose? Aumentaria ou diminuiria? Não aumentaria. Então, quanto pior a estenose, maior vai ser a P1. Se maior a P1, maior vai ser a diferença. Em outras palavras, quanto pior a estenose, mais alto vai ser o gradiente, que é a diferença de pressão. Mais especificamente, acima de 40, tá? Só lembrando que nessa equação aqui a gente calcula o gradiente máximo. E daí, a partir do gradiente máximo, a gente pode também utilizar a integral das velocidades para chegar no gradiente médio, que é o que a gente considera acima de 40. Lembrando que o gradiente é um parâmetro extremamente variável. Então, ele sofre variação por inúmeros fatores. Ele pode variar pela área valvar, obviamente, mas também ele pode variar pelo volume transvalvar, pela função sistólica, pela pressão sistêmica, pela frequência cardíaca. O que eu quero dizer? 2 mensagens principais. Primeiro, se o gradiente é um parâmetro extremamente variável, isso reforça a ideia que para a gente poder definir gravidade anatômica, o poder disso é muito maior por conjuntos de parâmetros. Olhar só para o gradiente, dizer que o gradiente é alto e definir isso como estenose aórtica importante, tem pouco poder. Quanto mais parâmetros a gente tiver a favor, melhor. Então, justamente por ele ser variável, ele isoladamente tem um peso menor do que se associado a outros parâmetros favoráveis à estenose aórtica importante. E a segunda mensagem é que justamente por ele sofrer variação, vão existir situações, por exemplo, quando o volume transvalvar é baixo ou quando a função sistólica é reduzida, que ele pode variar e ficar subestimado. E existe um nome a essa entidade especificamente, que é a estenose aórtica de baixo fluxo, baixo gradiente. Não é o foco da nossa aula. A nossa aula quer focar principalmente na estenose aórtica clássica, mas mais para a gente poder introduzir o assunto e depois a gente vai ter uma aula especificamente sobre essa entidade, tá bom? O nosso quarto parâmetro é a velocidade de pico do fluxo do jato aórtico. Então, para a gente poder entender isso, tem esse exemplo didático clássico que a gente pode utilizar, que é o exemplo da mangueira e o dedo pressionando o fluxo na ponta da mangueira.
Então, imagina uma mangueira com fluxo de água. Se você aperta o dedo na ponta da mangueira, o que acontece com o fluxo? Ele fica mais lento ou ele fica mais rápido? Ele fica mais rápido. Então, quanto menor o orifício de saída, maior a velocidade do fluido que corre através dele. Semelhantemente, acontece assim na estenose aórtica. Quando a gente tem um estreitamento aqui, né, na válvula aórtica, o fluxo de sangue que passa através desse estreitamento, ele acaba ficando mais rápido, a velocidade aumenta nesse estreitamento. Então, exatamente aqui, na porção de estreitamento da válvula aórtica, a velocidade de fluxo aumenta. Por isso que a gente fala, olhando aqui, né, em termos de gravidade, então normal, moderada. É importante a gente ver que a velocidade do fluxo vai aumentando quanto pior a estenose aórtica. E daí a gente vê que é maior do que 4 metros por segundo a velocidade que a gente considera de importante na estenose aórtica. E já que a gente entendeu esse último parâmetro, a gente consegue definir o nosso quinto, que é a razão das velocidades de fluxo entre via de saída de ventrículo esquerdo e válvula aórtica. Então, se a gente sabe que a válvula aórtica é estreitada, logo onde existe o estreitamento, a velocidade é aumentada, se a gente faz uma comparação entre esse fluxo aqui da válvula aórtica e o fluxo da via de saída, como que vai ficar essa conclusão? Então, voltando aqui, pensando na mangueira, se a gente sabe que onde existe o estreitamento a velocidade é maior, e eu estou comparando velocidade na válvula aórtica com velocidade na via de saída, quanto pior a estenose, maior vai ser a velocidade na válvula aórtica. Logo, se isso é o denominador, menor vai ser a relação. Então, quando a gente compara a velocidade na via de saída de ventrículo esquerdo e velocidade na válvula aórtica, quanto pior a estenose, menor a relação. E existe um ponto de corte, que é 0,25. Então, mais importante a estenose aórtica, menor a relação, especificamente abaixo de 0,25 é considerado importante. Bom, esses são os 5 parâmetros que a gente acaba utilizando do ecocardiograma que nos auxiliam no nosso raciocínio para classificar a gravidade anatômica da válvula. Então, olhando para os 5 passos novamente, a gente avaliou o primeiro passo de importante, discreta, moderada. É importante a gente avaliar outros parâmetros também. O ecocardiograma consegue auxiliar a gente a avaliar sinais sobre a etiologia da doença valvar. Então, justamente, o segundo passo, no ecocardiograma, olhando a anatomia da válvula, a gente consegue inferir alguns dados sobre a etiologia da doença. Então, etiologia reumática, a gente pode ter uma calcificação central, ou seja, mais nas bordas dos folhetos, com fusão de comissuras. Na degenerativa, a gente tem um padrão de calcificação um pouco mais difusa. E na bivalvularizada, a gente pode ter a fusão dos folhetos. Então, são dados a mais do ecocardiograma que pode trazer informações importantes para a gente no segmento do paciente com estenose aórtica. De mensagem final, o que eu queria deixar são 2 principais. Então, aquilo que a gente conversou, quando a gente pensa em ecocardiograma e gravidade anatômica valvar, a gente tem que lembrar que, na verdade, a abordagem deve ser integrativa. O eco ele entra como uma ferramenta adicional auxiliar, mas sempre considerar dados de história clínica, informações propedêuticas para criar uma probabilidade pré-teste e, a partir de informações adicionais do ecocardiograma, chegar ou não mais próximo a essa sua hipótese sobre a gravidade anatômica valvar. E quando a gente pensa em ecocardiograma, lembrar que são várias medições. Medições específicas isoladas, elas têm pouco poder. Quanto mais parâmetros a favor se somarem, melhor e mais completa vai ser a avaliação valvar. Eu acho que essa era a nossa proposta de conversa hoje. Espero ter contribuído de alguma forma e a gente se encontra numa próxima.